A família do estudante de 16 anos, que morreu depois de ter sido esfaqueado dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui da nossa capital, agora enfim começa a ter esperança de que a justiça possa ser feita. Isso porque ontem aconteceu a primeira audiência de instrução do caso, que deve decidir se o acusado vai ou não a júri popular. O crime aconteceu há um ano, em julho do ano passado, você vai se lembrar disso. A confusão teria começado depois que alguns jovens furaram a catraca do biarticulado. Pedro Felipe da Luz foi defender um amigo que estava na briga e ele acabou morto. Na época, Alan, o jovem que deu o golpe fatal, confessou o crime. Apesar disso, ele responde ao processo em liberdade. Ontem, testemunhas de acusação deram os primeiros depoimentos. Entre elas, a mãe da vítima, que só tem um desejo: o de que Alan seja responsabilizado pelo crime que cometeu e assumiu. O Daniel Santos mostra agora na tela do BG como tudo aconteceu. Balança. É a primeira vez que o Gustavo fala sobre os acontecimentos daquele início de tarde de 7 de julho. Saudade é o que mais fica, né? O cara era muito da hora e também, tipo, um pouco de culpa, né? Porque eu que fui furar, mas nada justifica o cara tirar a vida de alguém por causa de 4,25. Ele e Pedro Felipe da Luz, de 16 anos, eram amigos, mas nesse dia tiveram atitudes diferentes. Pedro pagou a passagem de ônibus, Gustavo não. E era meio-dia, a gente tava saindo do colégio e a gente ia pro shopping, só que o Pedro tava dentro do tubo já. Aí eu fui pra pular. Daí nisso o cara me empurrou, daí eu caí, aí ele correu pra porta 3, em direção à porta 3, e deu de cara com o Pedro que tinha entrado pela outra, né? Aí quando eu fui, que eu levantei assim, eles já estavam em luta já. Aí eu fui entrar dentro do ônibus, ele já tava desferindo as facadas no Pedro, daí o Pedro saiu, ele deu 2 facadas em mim, daí tempo de eu sair, uma facada ainda pegou nas minhas costas quando eu tava saindo. Pedro tava tentando defender você? Então, acredito que sim, né? Na hora eu não sei, porque quando eu cheguei a ver, eles já estavam em luta, mas eu acho que foi por isso. E provavelmente o cara foi na direção dele, e daí ele já deve ter visto quando o cara me empurrou, daí ele também provavelmente ficou na defensiva, né? Daí já foi o primeiro impulso dele, provavelmente. Quem observava o comportamento dos amigos estava armado com um objeto cortante. Testemunhas falaram em faca. Alan Romero Feijó, de 18 anos, autor do crime, contou que usou um canivete, feriu um e matou o outro. Puxei o canivete e daí ainda tomando socos, eu estava de cabeça baixa, estava tentando me situar naquelas circunstâncias que eu movimentei o canivete na direção deles para tentar ver se eles saíam de cima de mim, se eles paravam de me bater. Depois de ter movimentado, eu até lembro que em um momento a minha mão ficou travada, e daí eu pensei, putz, eu acho que agora eles seguraram a minha mão. Eu fiquei com medo que eles usassem até do meu próprio dispositivo para me agredir. Nesse instante, eu olhei, eu consegui olhar por baixo que, na verdade, o meu canivete estava preso na jaqueta de um dos rapazes. Versão contestada pela acusação, que ainda questiona se a arma entregue à polícia é a mesma do crime. Os ferimentos não seriam compatíveis com um canivete. Ele apresentou um canivete sem vestígios de sangue e a vítima sobrevivente disse que a arma utilizada era muito maior, incompatível com a entregue. Em entrevista ao Balanço Geral, Alan disse que não compactuava com a atitude de alguns jovens que entravam nos ônibus sem pagar passagem, os furacatracas. Ele decidiu agir e se tornou assassino. Foram ouvidas 8 testemunhas de acusação na primeira audiência de produção de provas no Tribunal do Júri de Curitiba. Entre elas, as mães do sobrevivente e do Pedro, morto ao dar entrada no hospital. A senhora chegou a ficar frente a frente com o rapaz que tirou a vida do seu filho? Fiz questão de ficar frente a frente a ele para ele ver o que minha família está passando, o que eu estou passando com o que ele fez, com o assassinato que ele cometeu. O que a senhora disse para ele? Não disse nada, só olhei e sentei. Ele ficou atrás de mim na hora do depoimento. Ainda falta ouvir testemunhas de defesa antes da justiça decidir se Pedro perdeu a vida por consequência de uma lesão corporal seguida de morte ou homicídio.
que levaria Alan a um julgamento popular. Nós estamos vivendo essa situação, na verdade, vivendo um pesadelo há mais de 12 meses. O Pedro era assim como um filho para mim, ele frequentava a minha casa. E assim, a única coisa que nós queremos é justiça, não vai trazer o Pedro de volta, mas vai acalentar nosso coração. Estamos aqui buscando justiça e queremos que ele sente no banco do réu, sim. Ele tem que ir a júri popular, sim. Ele tem que ser julgado pelo crime que ele cometeu. Alan e seus advogados saíram do tribunal do júri sem gravar entrevista.